Vamos falar de futebol hoje, né? Hoje eu quero falar um pouquinho com você sobre futebol, né? Quero falar especificamente sobre seleção brasileira. Cara, o que tá acontecendo com o nosso futebol, né? Na verdade a gente sabe, né? É muito empresário na CBF, é muita máfia ali dentro, né? Por exemplo, eu sou um estudante, né? De aspirante, vamos dizer assim, a treinador de futebol, né? Tenho dedicado as minhas forças para um dia, quem sabe, conseguir chegar lá. Bom, falando de seleção brasileira, por exemplo, né? Sobre o que eu penso, assim, do que é a seleção brasileira do Fernando Diniz. Eu sou de um tempo que vi Ronaldo, Ronaldinho, Adriano, né? O próprio Neymar e Ganso logo quando surgiu. Acompanhei aquela fase da seleção de 2006, da de 2002, um pouco também. E assim, eu vi grandes jogadores e eu vi o futebol mudar também, assim, um pouco, né? O futebol mudou bastante, né? Não é mais o mesmo futebol que era jogado em 2006, em 2002. Não existe mais, é outro futebol hoje em dia. E assim, falando de seleção brasileira, o que eu penso sobre o Fernando Diniz, por exemplo. O Fernando Diniz, eu acho ele um treinador razoável, mas eu não vejo ele pronto para comandar a nossa seleção, entendeu? Porque a seleção não é experimental, né? E as ideias dele é muito nova e não é uma ideia madura ainda de jogo, né? O Diniz ainda não tem uma ideia de jogo madura, né? Apesar de ter ganhado aí a Libertadores, e o sistema de jogo dele ainda é muito falho, né? Ainda é muito falho o sistema de jogo do Fernando Diniz. É um jogo de muito toque, né? Mas é um jogo que não é posicional, né? Mas porém o jogo do Diniz não tem variações, né? É um time que não tem muitas variações de jogo, né? O Diniz é uma das suas características dele é que você vê que ele não tem tantas variações de jogo, substitui muito mal, ele é muito mal de substituição. Os times dele normalmente é muito exposto, né? Tem uma fragilidade defensiva muito grande, é um time que acaba tomando muito mais gols e pro sistema de jogo que ele tem, não se encaixa com a seleção brasileira nem com os jogadores que temos. Para falar a verdade, hoje, interinamente, o melhor nome que eu vejo para assumir a seleção brasileira se chama Dorival Júnior, né? Em termos de treinadores brasileiros. E em termos de treinadores europeus, né? Caso, né, do tão badalado Ancelotti, né, não consiga vir, eu acho que seria uma boa opção para mim. Hoje eu vejo que tem muita cara do Brasil, é o Jorge Jesus, né? Eu acho que ele é um excelente nome em que tem muita cara da seleção brasileira, né? O estilo de jogo do Jorge Jesus, né? E eles têm padrão de jogo, ele tem bagagem, né? Tem rodagem europeia. Eu acho que seria um nome excelente assim para comandar a seleção brasileira.